Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E as convidadas do Bate-Papo Literário de hoje estão no mercado da fotografia desde que o analógico ainda predominava e se aperfeiçoaram com os recursos da tecnologia digital, é claro. O que mais liga essas duas profissionais da fotografia é a experiência e o amor pela profissão. Desde 2017, elas criaram a 2 Cliques Fotografias e juntas dedicam-se a trabalhos fotográficos nas áreas de publicidade e também trabalhos autorais e artísticos, como publicações de livros e exposições fotográficas. Um desses projetos é o livro de fotografia bilíngue Ostras Coisas do Mar, aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fundação Franklin Cascais, e publicado pela editora Vitelli Publisher em setembro de 2019. O livro, além de falar sobre o assunto das ostras, do cultivo das ostras em Santa Catarina, traz fotografias belíssimas de nossas convidadas de hoje, que são as fotógrafas Nilva Damian e Sandra Puente. Nilva e Sandra, sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme recebê-las no Bate-Papo Literário. O prazer é nosso, Renata. A gente ficou muito contente com o convite e estamos felizes de poder estar aqui mostrando o nosso trabalho. Muito bom, meninas. Olha só, eu fiquei encantada com o livro, as exposições, as fotografias, o trabalho de vocês é belíssimo. E vamos começar falando então do livro Ostras Coisas do Mar, que vocês fizeram aí junto com a Vitelli Publisher, né? Conta pra gente um pouquinho desse projeto. A Sandra começa. Isso. Obrigada, Renata, né, pelo convite, obrigada a todos. O livro Ostras Coisas do Mar foi nosso primeiro livro, né? Ele foi executado através da Lei de Incentivo à Cultura e ele retrata um pouquinho do cultivo das ostras aqui na ilha de Santa Catarina, né? Nas regiões de Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui e Ribeirão da Ilha. Então tivemos o privilégio de conhecer essas pessoas, essas fazendas de maricultura e retratar através da fotografia um pouquinho, né, desse ritual que é o cultivo das ostras. Vocês sabem que Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina, né, é reconhecida como, premiada, né, pela Unesco como cidade criativa na área da gastronomia. Então, para nós foi um privilégio poder estar documentando essa atividade aqui da ilha. E de quem foi a ideia de retratar, né, de trazer, de colocar em livro ali, em fotografias, esse cultivo de ostras aí que acontece em Santa Catarina já há algumas décadas, aí cada vez mais, né, meninas? Então, é que eu e a Sandra, quando a gente se juntou, a gente criou uma exposição de fotografia e um dos nossos grandes incentivadores, o que nos colocou mesmo na parte artística da fotografia, porque até então a gente só trabalhava com fotografia, né? Foi Danísio Silva, que é um fotógrafo aqui da ilha, bem conhecido também, e ele nos incentivou a fazer livros, né, de fotografia, e aí tivemos a ideia de fazer sobre as ostras, justamente porque a Florianópolis é referência, né, nesse meio de cultivo, e a gente então resolveu divulgar ainda mais esse trabalho. Uhum. Meninas, mas muito antes do livro Ostras Coisas do Mar, vocês já estão juntas aí desde o analógico, passaram para o digital. Fala um pouquinho dessa trajetória de vocês aí no mundo da fotografia. Então, nós somos, né, fotógrafas já há mais de 20 anos, né, quase 25 anos trabalhando com fotografia. E o que a Nilva estava dizendo é que a gente sempre trabalhou mais na área comercial, né? A gente sempre trabalhou com publicidade, com fotografia de produtos, arquitetura, moda. E em 2017 a gente tomou essa iniciativa de se reunir, se juntar, né? Juntar forças, juntar as lentes, né? Todo esse conhecimento, né? Na área da fotografia
e começar a fazer esses trabalhos autorais, sempre pensando em resgatar, né, a cultura da ilha, valorizar, né, pensando na preservação da nossa ilha, né, e essa cultura que é tão rica, né, que a gente sente muita gratidão por estar aqui, por poder viver nessa ilha e poder trazer esse resgate cultural. Exatamente, um resgate cultural histórico que tem que ficar aí para as próximas gerações, né? Porque essa ilha já toda colorida e cheia de cores, cheia de peixes, é muito lindo, né? A ilha de Santa Catarina é muito linda. E vocês fazendo esse resgate, eu acho que é legal isso, porque fica também, é um registro aí para as próximas gerações, né, meninas? Exatamente, esse registro, né, para as futuras gerações e para trazer esse sentimento de pertencimento. A gente sempre fala disso, né, que a gente está passando, né, para as futuras gerações e para os filhos, né, e tratando de resgatar essa cultura que está se perdendo um pouquinho, né, Nilva? A gente percebe no decorrer desses anos como tudo está se perdendo, né? Porque na verdade a ilha é muito cosmopolita, né? E cada vez mais ela está recebendo muita gente de fora e a cultura local está se perdendo, né? E a gente sempre teve essa preocupação não só com a cultura, mas também com a natureza, tentar manter ou pelo menos preservar isso, nem que seja por imagens, né? Sim. A preservar isso no decorrer da história e a gente quer fazer parte desse registro. Meninas, voltando um pouquinho ao livro Ostras, Coisas do Mar, esse livro acabou gerando uma exposição também que vocês fizeram, eu estou vendo aqui em novembro de 2020, em plena pandemia, né? Como é que foi? A gente fez, na pandemia, os fotógrafos, né, em geral, as pessoas que trabalhavam com cultura tiveram dificuldade de poder ter o seu trabalho disposto, né, ao público. E aí, com o incentivo do governo, que foi a lei Aldir Blanc, né? Não, o Ostras foi pelo hashtag hashtag SC Cultura em Sua Casa. E aí o governo estadual deu essa oportunidade e a gente criou algumas exposições. Uma delas foi Ostras, Histórias do Mar, que foi uma exposição que a gente fez virtual com fotos que não entraram no livro. E ali, porque a gente tinha muita foto para entrar no livro e nossa, a gente teve muita dificuldade de fazer a seleção das fotos porque a gente queria que entrasse muito mais, mas o livro tinha as suas limitações, né? Então, a gente resolveu colocar fotos que não entraram no livro e também fazer um registro com duas maricultoras, que foi a Rita de Cássia, no sul da ilha, e a Gioconda, no norte da ilha, ali em Sambaqui. E a gente, porque elas foram as... Então, não foi... Ô, Sandra, não foi virtual ou foi presencial essa exposição? Foi virtual. Na verdade, chamava hashtag S Cultura em Sua Casa. Então, qual que era a ideia? É levar a cultura até a sua casa, porque a gente não podia, na pandemia, né, a gente não podia visitar os museus, a gente não podia prestigiar uma exposição, não podia ir no cinema, a gente estava naquela situação, né, de totalmente enclausurada dentro de casa. Então, a gente criou essas exposições que foram super bem vistas, assim, porque... como a gente colocava no site, no nosso site, todo mundo podia ver. Então, a gente fez até uma estatística. Tinha pessoas do Canadá, da Austrália, da Colômbia, da Argentina. Muita gente pôde apreciar e pôde conhecer um pouquinho da cultura da ilha. Isso que nos chamou mais atenção, né? Porque com a internet nada é impossível, assim. Então, é verdade. Foi muito recebendo esse retorno dessas pessoas de fora da ilha, né? É verdade. E assim, a pandemia trouxe, vamos dizer assim, essa grande vantagem da gente poder mostrar o nosso trabalho aí mundo afora, né? Gurias, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos continuar falando então desses projetos autorais, dessas exposições belíssimas que vocês vêm fazendo aí desde 2017. Não saiam daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber as fotógrafas Sandra Puente e Nilva Damian. Desde 2017, elas criaram a 2 Cliques Fotografias e juntas dedicam-se a trabalhos fotográficos nas áreas de publicidade e também trabalhos autorais e artísticos, como publicações de livros e exposições fotográficas. Mais que fotógrafas, Sandra e Nilva são mulheres com olhar sensível, detalhistas e com ambições para ir adiante, explorar novos temas, novas histórias, novos registros de memórias, de pessoas e de lugares. Meninas, vamos continuar aqui falando então dessas exposições belíssimas, desses trabalhos autorais que vocês vêm fazendo. Eu fiquei encantada com cada uma delas. Eu queria falar um pouquinho agora da exposição Linhas Poéticas que vocês fizeram no SIC, né, Centro Integrado de Cultura, em 2017, e que traz linhas ali maravilhosas. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, a gente, exatamente em 2017 foi quando a gente se juntou para começar a trabalhar com trabalhos autorais, né? Para começar a fotografar mesmo uma coisa que nos não fosse só trabalho, né? Que fosse uma coisa um pouco mais prazerosa em termos artísticos. E aí a gente teve a ideia de fotografar mulheres de 40, 50, de 20, 30, 40 e 50 anos, e aí voltar para a raiz da fotografia, né, para a palavra fotografia, que é escrever com a luz, e aí desenhar os corpos dessas mulheres. Inclusive aqui atrás de nós tem uma das fotos da exposição, que é desenhar com a luz o contorno feminino. E aí a gente expôs no Cacupé, né, no SIC, no Cacupé, e em Caxias do Sul também, no Rio Grande do Sul. Foi o que nos deu força para continuarmos, e foi ali que a gente viu, com essa exposição, a gente viu que juntas a gente era realmente mais fortes e começamos a expandir os nossos trabalhos autorais. Aí, dali em diante, a gente não parou mais. Enquanto você fala, eu vou pedir para o Fabrício colocar algumas fotos. O Fabrício tem ali algumas fotos dessa exposição. Sandra e Nilva, enquanto vocês estão falando dessa exposição, que eu achei belíssima, ela é em preto e branco, né? O Fabrício está colocando aí para a gente algumas fotos dessas mulheres. Que lindo. A maior parte é preto e branco, né? Tem algumas que não. Essa, por exemplo, não é preto e branco. Isso. Ela é mais o contorno, né? Aqui foi usada uma técnica bem bacana, né? Como dizia a Nilva, a gente buscou resgatar um pouquinho do que é a fotografia, né? Na verdade, foto significa luz, grafia, desenho com a luz. Então, usamos uma técnica chamada low-key, que traduzindo seria uma luz baixa, assim, e sempre com um foco de luz. Então, através desse único foco de luz, a gente conseguiu fazer esse contorno das meninas, né? Evidenciando as curvas, todo o contorno delas. Então, foi uma experiência bem legal usando essa técnica. Maravilhoso, maravilhoso, meninas. E uma outra exposição que vocês fizeram, que foi uma exposição itinerante, chamada Canoas, né, que foi um pouquinho adiante, 2018 e 2019, que aí é toda colorida, né? É uma outra proposta, digamos assim. Essa Canoas, nós fizemos a última exposição dela agora no Mercado Público também, que foi bem bacana. No aniversário do Mercado Público teve um senhor fazendo canoa também, né? Que é essa canoa de um pau só, e feita do Garapuvu, e a gente fez essa exposição desde 2019, mas também fizemos ela virtual também, e aí contamos a história de como se faz a canoa, da onde que ela vem do Garapuvu e tal. Foi bem bacana também, essa exposição é bem linda. Muito linda mesmo. E o colorido da ilha, você consegue perceber o colorido da ilha por meio das fotos, né? Eu acho muito interessante isso, ali o sol, as cores das canoas, a cor do mar, é muito lindo, meu Deus. Meninas, vamos falar um pouquinho dessa próxima exposição aqui, que é Reflexos do Passado. Eu trabalho com memória, eu gosto muito desses
dos temas que fazem esse resgate histórico, né? E vocês fizeram ali uma exposição belíssima, que também aconteceu no SIC, né? No Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, e essa foi no ano de 2019, é isso? Isso mesmo. Essa exposição ela foi contemplada pelo edital Fundos de Cultura. Todos esses trabalhos, Renata, a gente sempre tenta colocar eles num edital, para conseguir executar, né, a exposição através desses incentivos culturais. É muito importante a gente falar que a Prefeitura de Florianópolis, né, ela incentiva muito a cultura. Então, às vezes as pessoas não sabem, mas todos os nossos próximos livros também são todos incentivados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, essa parte é muito importante de dizer, porque nem todas as cidades, nem todos os municípios do Brasil incentivam dessa maneira como Florianópolis faz. Então, esse trabalho também foi através do edital Fundos de Cultura, e conseguimos fazer essa comparação, né, Milva, entre o passado e o presente, né? Na verdade, a gente quis mostrar como os dois coexistem, né? Sim. Como o passado e o presente podem viver juntos sem... Desculpa, o passado e o presente podem viver junto e ir para o futuro. Essa era a ideia, né? Perfeito. Mostrar como eles podem coexistir, e a gente fez mais só pelo centro da cidade mesmo, né? A gente não andou por toda a ilha. Mas com o livro Ostras, Coisas do Mar, a gente percebeu como está sempre junto, assim, o passado está sempre ali meio presente, né? Menina, e a gente começou a querer registrar cada vez mais esse passado, por isso que a gente ficou apegada nessa coisa da cultura também, né? De sempre tentar registrar essa cultura que está começando a perder espaços, principalmente as construções, né? Começando a perder o espaço para as coisas modernas que estão acontecendo aí. Gurias, a gente vai fazer mais um pequeno intervalinho, e na volta eu vou pedir para o Fabrício colocar algumas fotos dessa exposição para a gente ver mais um pouquinho, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber as fotógrafas Nilva Damian e Sandra Puente. Desde 2017, elas criaram a 2 Cliques Fotografias e juntas dedicam-se a trabalhos fotográficos na área de publicidade e também trabalhos autorais e artísticos, como publicações de livros e exposições fotográficas. Seja na gastronomia, na moda, na arquitetura, nos ensaios que fazem, os cliques de Nilva e Sandra extrapolam o mero registro para privilegiar o artístico, o profundo, aquilo que toca e comove. Meninas, e isso é muito verdade. Cada vez que a gente vê uma fotografia dessa, assim, acho que tão bem, que capta tão bem o espírito da coisa mesmo, aquele momento, aquele lugar, né? Aquilo realmente nos toca. Eu vou pedir para a gente abrir esse bloco com algumas fotos da exposição Reflexos do Passado, que eu acho que só falando de fotografia, só falar não basta, né? A gente tem que ver um pouquinho também. Vou pedir para o Fabrício colocar aí para a gente, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Esses são os casarios, né? Esse é bem no centro da cidade, ali é a Casa da Memória, que fica esse é o laguinho da frente da Câmara de Vereadores. Ai, que lindo. Câmara. Olha. E a ideia era realmente isso, retratar, né, o passado nesses reflexos, né, sendo numa poça de água, num prédio novo, aqui, né, no artesanato, né, um trabalho super popular, sendo refletido num casario antigo ali de 1920. Muito aqui lindo. Também pelo mar, fazendo com que o passado coexista, né, com o presente. Parabéns, meninas. E eu quero falar nesse bloco da exposição que vocês fizeram, que é uma exposição sensorial.
Conta um pouquinho para a gente como é que é o nome da exposição e fala um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho, que eu acho que é um trabalho bastante especial, né? Começa você, pode falar. Esse trabalho, essa exposição intitulada Mulheres do Além-Mar, o intuito da exposição, né, no começo, era realmente fazer esse resgate, né, das descendentes das açorianas. Então, sempre trabalhando com a cultura da ilha, né, trazendo um pouquinho sobre essas mulheres, né, que mantêm essa cultura ainda até os dias de hoje. Então, a gente tem as rendeiras, as benzedeiras, a maricultura, a pescadora, e logo em seguida veio a ideia de trazer a acessibilidade à exposição, né? Porque a gente sempre, o tempo todo, tá falando das exposições fotográficas, mas a gente, em alguns momentos, a gente esquece, né, da acessibilidade. Então, aumentamos um pouco o nosso projeto e fizemos ele, além da impressão em papel fotográfico, a gente fez a impressão em 3D, né, que é uma técnica que a gente modelou para que essas imagens ficassem em alto relevo e pudesse trazer acessibilidade às pessoas com deficiência visual e baixa visão. Então, Renata, eu vou dizer para você que esse é o nosso trabalho mais importante, mais emotivo, mais gratificante, porque essas fotos que você estava mostrando ali a exposição foi também itinerante, ela começou na Casa da Memória, foi para o Terminal Rita Maria, e agora em setembro ela está indo para o SIC, mas em especial no Terminal Rita Maria, nossos 3 primeiros convidados, quatro tinham baixa visão e um deles era um funcionário, né? Baixa não, eles eram cegos mesmo, né? A maior parte era cego, tinha 2 meninas, uma que recente tinha ficado cega e uma com baixíssima visão. Isso, e aí foi uma coisa assim fantástica, porque ela tá toda em braille, né? Ela foi feita em braille e foi feita essa modelagem alto relevo. Então, a partir do momento que eles conseguiram tatear, que eles conseguiram entender assim o depoimento deles, para a gente foi, nossa, a melhor coisa que aconteceu. A gente teve assessoria da Marcilene, que é uma moça cega de nascença, e ela trabalha no MISP, que é o MISP, né? No Centro Integrado para Cegos, que tem ali atrás do Shopping Floripa. E a gente também expôs lá. Então, vários cegos tiveram acessibilidade a essa exposição e vários nos agradeceram muito por poder enxergar uma fotografia. Foi, assim, muito emocionante para nós. Um dos primeiros, nessa exposição no Rita Maria, esse rapaz que trabalha lá, ele tateou, só fazer um depoimento, ele estava tateando uma das imagens, que é da pescadora, e ele passou a mão na rede e disse: olha essa rede, que maravilha. Um cego falando, olha essa rede, que maravilha. Gente. Eu e a Sandra, nós choramos, na verdade, na hora choramos. Nós ficamos muito emocionados, porque conseguimos atingir o nosso objetivo, que era fazer um cego ver, de alguma maneira, enxergar a nossa fotografia. Né? Meninas do céu, o programa está acabando, infelizmente, mas eu já quero convidar vocês para voltar. Eu sei que tem livro de vocês chegando aí. Quando tiver prontos livros, novos projetos, agora de 2022, entre em contato para a gente poder marcar, porque o trabalho de vocês é muito rico. Eu queria dar os parabéns, realmente é tocante, é arrepiante. Só de falar eu já fico arrepiada, imagina estando nessas exposições que vocês aí realizam já há tanto tempo. Parabéns e desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. Então, já fica o convite agora, dia 15, nós estaremos no SIC com essa exposição Mulheres do Além-Mar, que é para quem enxerga e para quem não enxerga. Ai, que amor. 15 de setembro. 15 de setembro? Belíssimo convite. Vou apreciar, vou estar lá vendo com certeza.
E eu conversei hoje com as fotógrafas Nilva Damian e Sandra Puente. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASES, de onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!